Irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32 e 33. O tema da palavra do Senhor, da mensagem, é: as minhas convicções são a primazia para o meu viver, ou a minha existência. Tá, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não se engane, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele citou a última frase do versículo 32, que ele fala assim: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Esse é um ditado que ele citou, que existia, um ditado normal, comum na época, contemporâneo daquele momento, um ditado popular que existia. Era um ditado que eles diziam assim: não tem o que fazer, o que nos resta é comermos hoje, porque amanhã morreremos. Fazer o quê? Esse era o ditado da época. Então, as pessoas, elas se orientavam, se baseavam por esse ditado. Esse ditado, ele significava muito para aquelas pessoas. Era para viver aquele momento, porque o que eles aproveitavam era só a comida e a bebida, e o resto era fútil, não precisava ter sentido, porque a qualquer momento eles poderiam morrer. O amanhã ali significa: a qualquer momento nós vamos morrer, então para que estar se estressando? Vamos comer e beber, e o resto é o resto. Essa era o dito popular da época, e o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar isso no contexto da igreja local naquela época, e ele vai citar o versículo 33, que ele vai dizer assim: não se engane, irmãos. Com o quê? Com esse ditado. Ele está falando desse contexto. Não se engane, não vai atrás dessa historinha aí, tá? Não vai atrás dessa historinha. As comunicações, na minha tradução, vai dizer as comunicações ou as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, aquele ditado, ele estava dizendo: irmãos, não se engane, não deixem se enganar com esses ditados que tem aí fora, com esses ditos populares aí, porque isso aí, se vocês derem ouvido, vai corromper aquilo que tem de bom em vocês. No dito, no balaio da palavra, era isso que ele estava dizendo, a grosso modo, para aqueles irmãos. Só que o versículo 33, se nós pegar ele e dar uma meditada, a gente usa o termo esmiuçar ele, nós vamos entender algo espiritual da parte de Deus para as nossas vidas. Primeiro, ele vai começar dizendo assim: não se enganem. Esse não se engane, ele está falando para cada um fazer uma reflexão. Não se engane a si próprio, não se engane. Logo, ele está dizendo assim que é necessário, é preciso ter consciência de que não estão sendo enganados. A primeira reflexão que Paulo vai pedir para os irmãos fazer: não se engane. Ou seja, fazem cada um individualmente uma autoanálise de si, para ver se nós não estamos se enganando. Não estamos se enganando. Com o que, irmão Francisco? Com as nossas convicções. Por exemplo, se alguém chegar para ti, para mim, e dizer assim: olha, Francisco, tu não está no
no caminho certo da salvação. Se chegar uma pessoa para você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, chegar para você e dizer: Moisés, tu está equivocado na tua fé, tu não está no caminho certo da salvação. O que eu e você pensaria? Nós iríamos dar uma balançada? Ou nós ia ficar firme na nossa postura e nós ia ter certeza de que aquela pessoa estava falando uma asneira? Ou será que ela ia colocar nós para meditar a forma que nós cultuamos, a forma que nós estamos servindo a Deus, a forma que estamos caminhando? Apesar, alguém veio e me falou que eu estou no caminho errado. Como é que nós iríamos realizar os nossos pensamentos? Como é que nós iríamos nos comportar mediante a esse apontamento de alguém? Se eu chegasse para você e dissesse: você está cultuando errado, você está no caminho errado, quem sabe você ia dizer: não, mas o irmão Francisco pode, ele é meu pastor, é meu líder espiritual, ele pode. Será que eu posso chegar para você e dizer isso? Até onde está ligada as minhas convicções? Como é que estão as minhas convicções quanto eu estou sendo enganado ou não? Então, irmãos, é necessário nós meditar nisso, porque o apóstolo Paulo colocou aqueles irmãos de Corinto para meditar sobre isso. E vivemos em dias que cada qual aí abre uma igreja e diz que tem a verdade nas suas mãos. Cada qual aí abre uma igreja, briga aqui dentro e sai aí fora e abre do outro lado da rua e bota lá uma placa e diz: aqui é o melhor caminho que vai para o céu. Aí eu pergunto para o Paulo: Paulo, aonde tu congrega? Eu congrego lá no melhor caminho que vai para o céu. A tua igreja não presta, Francisco, por quê? A minha igreja que presta, porque é o melhor caminho que vai para o céu. E aí o Paulo, cheio de convicções sobre esse assunto, ele chega para mim, chega por Monjorez, chega por D'Artagnan e diz: vocês estão no caminho errado, porque o melhor caminho é onde eu estou, o caminho que vai para o céu. E a igreja de Corinto, ela precisou passar por essa reflexão. E eles participavam da ceia, tinham os 9 dons espirituais dentro da igreja. Mas Paulo frisou para eles: é necessário vocês fazerem uma análise, uma consciência de que vocês não estão sendo enganados. Na escola, na matéria de matemática, tinha uma expressão que a professora dizia para nós nas contas: é necessário fazer a prova ou a prova real. Tu fazia a conta e tu chegava no resultado da conta: realizei a conta, está ótima a minha conta. Mas alguém dizia assim: não, faz a prova real da tua conta, vê se é isso mesmo. Não é assim? Quem é dessa época aí? Então, eu não sou tão velho assim, né? Mas tudo bem. Irmãos, e a nossa fé é necessário. Não podemos ter por pronto, por suficiente isso que a gente faz. De vir na igreja, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, falar em língua estranha nos cultos, e sair e achar que estamos por cima da carne seca. Aonde está realizado, aonde está a nossa realização, as nossas convicções? Será que alguém pode abalar as minhas convicções? A minha convicção naquilo que eu creio. Paulo vai instigar eles na primeira palavra do versículo 33. E vai dizer: irmãos, não se engane, se avalie, procure experimentar, provar o vosso entendimento sobre aquilo que vocês creem. Com pouco vocês estão crendo no Francisco,
e não na palavra que o Francisco prega. Porque, irmãos, quando nós cremos na palavra, quando nós cremos e temos convicções da palavra, nós olhamos para a fornalha, e alguém vai dizer: Francisco, eu vou te lançar na fornalha. Aí eu creio na palavra. Eu vou dizer: não tem problema, porque o Senhor da fornalha vai estar comigo na fornalha. Mas quando eu não tenho essas convicções, e alguém diz para mim: Francisco, eu vou te lançar na fornalha, então eu vou começar a dizer assim: eu sou crente, eu não posso ir para a fornalha. Eu sou dizimista, eu não posso ir para a fornalha. Eu trabalho na igreja, eu não posso ir para a fornalha. Eu sou fiel a Deus, eu não posso ir para a fornalha. Eu sou um trabalhador da obra de Deus, eu não posso ir para a fornalha. Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor, eu não posso ir para a fornalha. Essas conversas, esses pensamentos, esse entendimento é de alguém que não se examinou, de alguém que não fez essa autoanálise. Será que eu não estou sendo enganado? Porque, irmãos, um dos meus papéis na frente da igreja, exercendo a função que eu exerço, é pregar a palavra e mostrar o caminho. É mostrar a palavra, pregar a palavra, mostrar o caminho. E nesse caminho tem os pontos bons e os pontos ruins. E alguém precisa falar os pontos ruins também. Alguém precisa dizer: olha, é assim também. Tem um hino antigo que fala que é necessário pregar as rosas, mas também os espinhos. Então ele começa, irmãos, e é um texto é um versículo pequeno, mas ele é muito profundo. E eu quero convidar você para nós meditarmos sobre esse texto. Ele começa então indagando, dizendo que é para cada um dos cristãos fazer esse exame próprio. Não se engane, examine-se. Não cabe a mim dizer para você. Você vai em cima daquilo que você aprendeu sobre a palavra de Deus, fazer esse exame para ver se você está no lugar certo. O lugar certo que eu digo não é sobre a posição da matéria onde você congrega, mas sim sobre a posição que você entende sobre Deus. O que é certo, o que é correto para a tua salvação. Não é o que é correto, o que é certo para tu congregar. Sobre isso nós temos os estatutos das nossas denominações que apontam a nossa declaração de fé de como devemos congregar dentro da denominação. Mas a questão é como devemos nos comportar, nos orientar para salvação. Às vezes as pessoas misturam salvação. Me criei num ambiente cristão, desde sempre, num lar cristão. Meus pais são assembleanos da Gema. E sou de uma época, meus pais são de uma época que a televisão era pecado dentro da igreja, dentro da casa. Hoje temos TV dentro da igreja, ali uma TV. Lá nas Bananeiras, na sede, tem 2 TV. Tinha 3. Mas alguém na época, lá atrás, na época do meu pai e da minha mãe, dizendo que TV era pecado. E bastava alguém dizer que era pecado, então aquilo se tornava pecado. Os irmãos mais antigos aqui, a irmã Jurema, os irmãos mais antigos, sabem dessa época que bastava o pastor dizer que era pecado. E aquilo era pecado. O que eu quero dizer para você, aqui nessa noite, irmão, irmã que está aqui, não basta eu dizer, eu falar que é pecado. Você precisa examinar. Você precisa ter convicção
de que a palavra do Senhor está dizendo para ti que é pecado. Porque a tua salvação está relacionada com aquilo que você crê, com aquilo que você sabe, com aquilo que você defende, com aquilo que você aprende sobre a palavra de Deus. E logo se passou-se o tempo. Alguém foi estudando a palavra, foi meditando a palavra, não se deteve só naquilo que falavam de cima do púlpito. E alguém entendeu que a salvação ela é mais profunda, mais interessante, mais preciosa do que ter uma TV dentro de casa. Então alguém disse assim: é possível eu ser salvo e ter uma televisão dentro de casa, porque a televisão não vai me impedir de eu ir para o céu, mas sim o controle da televisão. O controle da televisão. Porque quando eu pego o controle da televisão na mão, ali está o poder da minha santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então quando eu pego o controle da TV, não a TV, o controle, ali está o divisor de águas. De eu escolher o que é sadio para mim e o que não é. O que prejudica a minha salvação e o que não prejudica a minha salvação. Então Paulo ele vai dizer: irmãos, fazem essa análise para ver se você não está sendo enganado. Você não está se enganando. E tem várias formas de nós se enganarmos. Quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, examinar a palavra do Senhor, e passamos a ouvir o que os outros pregam, o que os outros falam, o que os outros ensinam. Os irmãos começaram a fazer isso. Então logo ele vai dizer assim: por quê? Porque as conversações, o termo conversações é mais antigo, é um termo mais antigo. Uma versão mais nova vai chamar de comunicação. Conversações vem de conversar, que é o que a gente faz, conversamos, verbalizamos palavras. E a minha tradução vai dizer comunicar, ou comunicações, que é o mesmo sentido. Conversar é a mesma coisa que se comunicar. Então logo a gente precisa entender algo mais profundo do que conversar. A gente precisa ir mais a fundo. Não só o conversar, mas o se comunicar pode me corromper. Se comunicar, eu posso me comunicar através da minha fala, como eu estou fazendo aqui, através do instrumento que a Mancida faz, que é por Libras. Ela se comunica, ela fala através do gesto de sinais. Eu posso me comunicar escrevendo, eu posso me comunicar mostrando o visual. Então tem várias formas de eu me comunicar com os irmãos. E aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: irmãos, cuidem com a comunicação de vocês. Tanto o que vocês comunicam, como aquilo que está comunicando vocês. Porque isso vai definir o que vai corromper aquilo que vocês têm de bom na vida de vocês. Aí você vai dizer, eu vou dizer assim: mas eu sou um servo de Deus, eu sou uma bênção, eu sou um instrumento na mão do Senhor. Então, eu só procuro comunicar coisas boas e santas. Amém. Mas o que tem chegado até você? As comunicações que têm chegado até você, as comunicações que têm chegado até mim, será que não está corrompendo? Será que não é um instrumento, uma arma do momento para abalar aquilo que é bom em mim? E o texto ele vai falar sobre aquilo que é bom. Que é bom.
Tem alguma coisa de bom em você? Será que tem alguma coisa de bom em mim? Alguém possa, quem sabe, olhar para mim e dizer: tem algo de bom no irmão Francisco. De tanta coisa que temos, somos falhos, pecadores, somos pessoas que às vezes não estamos no nosso melhor momento, no nosso melhor dia, não temos essas coisas. E tirando tudo isso, será que tem alguma coisa de boa? Será que tem alguma coisa de bom em nós? Aí vamos dizer que achamos, sim, tem alguma coisa de bom sim, em cada um de nós. Pois bem, essa coisa de bom que tem em mim e em você, ela é alvo de alguém. É alvo de alguém. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que as más conversações corrompem esse algo de bom que você tem. Essas más conversações, ela vem por intermédio daquilo que eu falo, daquilo que eu me comunico, daquilo que eu transmito, ou daquilo que eu recebo. O exemplo daquilo que eu recebo, eu vou usar um exemplo para os irmãos entenderem. O que eu recebo, o Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que confia no Senhor, e medita no Senhor dia e noite, e faz da lei do Senhor, o seu baluarte, a sua rocha. Mas ele vai falar daquele outro homem que senta na roda dos escarnecedores, que anda com os escarnecedores, que se assemelha com eles. Essas pessoas, ele está falando de um homem de Deus que está ali, de um homem de Deus que procura aquilo ali, de um homem de Deus que procura aquele ambiente, que procura andar naquela situação. Quando esse homem vai, ele permite que essa comunicação abale e estrague o seu lado bom, ou aquilo que ele tem de bom na sua vida. E é isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar. Ele vai dizer: cuide com aquilo que você tem de bom. Ele vai chamar de costume. Mas tem gente que passa de costume e tem como princípio coisas boas nas suas vidas. Tem irmãos que têm por princípio algo bons nas suas vidas, mas às vezes se deixa estragar, se deixa contaminar por aquilo que vê, por aquilo que fala, por aquilo que ouve, e aquilo que era bom deixa de ser bom. Precisamos saber sobre minhas comunicações, as que me comunicam, o que eu falo, o que eu ouço, se elas não estão me prejudicando. Esse ambiente, irmãos, nós estamos sujeitos todo dia a ouvir coisas que não gostaríamos de ouvir, e muitas vezes ver coisas que não gostaríamos de ver, que vai contra os nossos princípios, as nossas convicções, aquilo que nós entendemos por santo, por sagrado. Mas o que nós estamos fazendo com essa comunicação que estamos recebendo? Primeira pergunta, a primeira observação: o que nós estamos fazendo com essa comunicação que estamos recebendo? Aquilo que estamos ouvindo, aquilo que estamos vendo, aquilo que estão nos mostrando para nós. O que nós estamos fazendo com esse material, com essa comunicação? Salomão, ele vai dizer assim: de todas as coisas que devemos cuidar ou guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Porque é no coração quando nós precisamos tomar uma decisão. Alguém já disse assim para você um ditado: pega isso aqui para ti, pega, eu estou te dando faça
eu vou fazer para ti. Não, não faz, vou fazer. Eu estou fazendo para ti de coração. Porque aquela pessoa está dizendo que está colocando sentimento, emoção naquilo, e é para tu dar valor para aquilo ali. Eu vou te dar esse presente, eu estou te dando de coração. Quando eu falo isso, eu estou dizendo para ti que eu estou colocando, investindo, empregando sentimento naquilo ali. E eu quero que tu dê valor, porque é de coração, é de sentimento. Então, é do coração. O Salomão ele já vai alertar isso. Guarde o coração, porque tudo aquilo que sai do coração envolve sentimento, envolve esforço. Então, cuide. Então tem gente quando recebe essa comunicação, guarda onde? No coração. Guarda no coração aquilo que não presta. Guarda no coração aquilo que não presta. E aí vai guardando ali, vai guardando. É um servo de Deus, uma serva de Deus, um homem, uma mulher de Deus. Está na oração, está no jejum, está na palavra, está isso, está aquilo, mas está guardando ali. E quando começa a guardar no coração, Salomão vai dizer que um dia, para em algum momento, para alguma saída da vida, tu vai consultar o coração. E quando tu chegar na gavetinha do coração que tu abrir, vai estar o que ali? Só aquilo que te faz mal. Só aquilo que corrompe aquilo que é bom. Aquele teu lado bom vai estar prestes a ser corrompido. Corromper tem um sentido profundo de tirar aquilo que é puro e misturar. Sabe aquilo que é puro, que é genuíno? Essa água ela está sem cheiro, sem cor, então ela está pura. Mas no momento que cai uma sujeira aqui, ela deixa de ser pura e está contaminada. Mas alguém vai continuar chamando ela de água. Mas daí ela não vai ser mais água, ela vai ser uma água contaminada. Agora ela é uma água, mas se cair qualquer coisa aqui, ela vai ser uma água, vírgula, contaminada. Alguém vai dizer, mas ele é crente, vírgula, contaminado. Como é que diz o texto lá sobre aquele homem que se lavou no Rio Jordão? Qual é o nome dele? O que o texto vai dizer? Que Naamã era um homem justo, porém, esse porém, ele é um sentido na língua portuguesa de vírgula. Então ele era um cara bom, um cara sensacional, general, bem remunerado pelo Estado, um cara exemplar, com uma postura militar, um cara excelente, um cara de respeito na comunidade, porém, leproso. Ele é crente, ele prega, ele ora, ele sapateia, ele fala em línguas, ele prega, ele é o cara, porém, contaminado. Porém, o lado bom dele foi contaminado. Por quê? Porque ele viu coisas, ele ouviu coisas e ele se contaminou. Ele não soube vigiar, ele guardou no coração, ele não soube filtrar, ele não se examinou. O pior é quando nós guardamos e começamos a contaminar através das nossas comunicações. Nós começamos a falar aquilo, começamos a praticar aquilo. Então o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, cuidado com as comunicações, porque ela corrompe os bons costumes. Outras pessoas, mas também ao mesmo serve para quando nós perdemos aquilo que é bom na nossa vida. Nós começamos a ser contagiosos com os outros. E nós precisamos observar isso. Precisamos observar isso. Uma certa ocasião, numa reunião do ministério, um obreiro perguntou para o pastor e disse, pastor, como é que ficam os usos e costumes? Como é que o senhor vê esse tema, esse assunto no meio da igreja?
dos usos e costumes dos membros. Aí o pastor respondeu assim: esse assunto para mim já é caso passado, é caso do passado. Eu ouvi aquela frase dele, e ele disse: sabe por quê, irmãos, que é caso do passado? Porque cada crente tem que saber, é a obrigação de cada crente saber o que leva ele para o céu. Não cabe a mim dizer para ti: bebe água, não bebe água, toma suco, não toma suco. Cada crente tem que examinar a palavra do Senhor, a sua comunicação, e saber o que leva ele para o céu e o que leva ele para o inferno. É necessário, irmãos, nós abrir os nossos olhos espirituais e entender esse entendimento, ter esse entendimento. O terceiro ponto é as minhas boas maneiras, ou o costume, que é o que ele vai ensinar na última frase, onde ele vai dizer assim, do versículo 33. As comunicações malignas corrompem as boas maneiras. As boas maneiras, elas são bons costumes ou boas maneiras. O que a gente poderia definir como boas maneiras de cristão? As boas maneiras de um cristão está relacionada ao quê? Tudo aquilo que a gente crê, acredita, está relacionado às minhas boas maneiras. Tá? Quando a gente questiona uma criança e diz assim para ela: bah, que criança mal educada. Aquela má educação dela, ela está exercendo, passando aquilo ali, por causa que é reflexo dos pais, que não educaram, que não passaram para ela um manual, não ensinaram, não conduziram ela naquela situação, como ela deve lidar com aquela situação. Tem criança que não pode ver um brinquedo, que vai lá e quebra o brinquedo, e faz e acontece. O pai não ensinou ela a lidar com aquela situação. Quando o texto está dizendo sobre as boas maneiras ou o bom costume, ele está colocando para nós que cada um de nós temos, e é necessário nós saber lidar com os nossos bons e maus costumes. Está em nós essa dependência de lidar com isso. De lidar com isso. Eu tinha um obreiro, irmãos, numa outra congregação, que pegar ele, chamar num lugar, do quartinho lá que a gente chamava, e puxar as orelhas dele, e falar forte com ele, e dar uma traquinas de morango para ele, era a mesma coisa. A gente chegava e eu olhava firme para ele e dizia assim: rapaz, tu é um líder de um departamento, tu é um obreiro, homem, tu é um exemplo para a igreja, aí tu serve de exemplo, e tu está fazendo essas gauchadas e tal, mas falando firme com a pessoa. Ele olhava assim com uma cara para a gente, assim, sabe, uma cara que passou da cara deslavada. E aí olhava: pois é verdade, é. E amanhã estava da mesma coisa. O que é isso, irmãos? É a conduta da pessoa. A pessoa deve se examinar, fazer uma análise e saber se os seus costumes, as suas maneiras, não está sendo corrompida por aquilo que ela
vê pelas suas comunicações. Fala, ouve, escuta. Alguém manda fazer. O que isso se reflete na parte prática da igreja? Vou dar um exemplo. Ontem o culto estava, o culto de ensinamento estava bom, e os irmãos foram, a congregação estava bem representada lá. Mas, digamos assim, e eu botei o anúncio ali no grupo, né? Eu anuncio no grupo. Mas, quando, digamos que alguém diz assim: Paulo, não vai nada lá. O que tu quer lá? Não vai lá. Tu já trabalha o dia todo lá, já vai ter que estar quarta lá, não vai nada. Isso o que é? Isso são as maneiras, os bons costumes. Isso está relacionado à conduta pessoal do indivíduo, ao costume dele, às boas maneiras. Tanto aquela pessoa que está tentando fazer a cabeça dele, quanto ele ceder àquela orientação, aquele pedido, aquela ideia daquela pessoa. Então, quando alguém disser para ti assim: vai lá, não vai lá, e isso, aquilo, boicota, isso está relacionado a comportamento, a costume, e esse costume ele é bom ou ruim? Paulo está trabalhando isso dentro da igreja, porque dentro dessa igreja de Corinto, irmãos, tinha os irmãos abençoados, pentecostal até o tutano, e quando um se levantava falando em língua estranha aqui, o outro se levantava lá também, e o outro também se levantava, um para profetizar aqui, e dois se levantava também ao mesmo tempo para profetizar. Eles tinham os dons espirituais, mas não tinha uma maneira, um costume, eles não tinham um hábito de exercer aquilo com ordem e com decência dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: irmãos, quando alguém se levantar em língua estranha, que haja alguém para interpretar, porque senão sente, porque senão vira bagunça. Eu falo em língua estranha, o outro fala em língua estranha, o outro, e aí se a palavra está sendo pregada, ninguém presta atenção na palavra, se o hino está sendo cantado, ninguém vai prestar atenção no hino, ninguém vai cultuar o Senhor, e fica só em falação de língua estranha. Então o apóstolo Paulo vai orientar esses irmãos, que olha, irmãos, se não tem ninguém para interpretar o que vocês estão falando, que essa pessoa que está falando que se sente, tenha boas maneiras. Não é porque está falando em língua estranha que é o super crente, que é o super irmão. É necessário ter boas maneiras. E essas boas maneiras, irmão, está relacionada com a tua salvação, com aquilo que é salvação. Olha, irmão, não tem outro culto para mim falar isso. A Maiara não vai deixar eu falar isso na Alfádica. Tem que ser na quarta-feira. É a salvação, é necessário salvação através dos nossos comportamentos. Está sendo relacionado, irmãos, a nossa forma de comunicar. Nós nos comunicamos através daquilo que falamos, daquilo que fazemos e das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, bons costumes. E agora eu vou ir mais a fundo, porque alguém fala assim, os bons costumes, alguém faz relação disso com roupa, com beleza, com os bons costumes de um cristão, ele está relacionado com salvação. A pessoa pode ser o seu exterior, o seu estereótipo, pode ser o mais simples possível, mas se não estiver ligado esse sentimento, esse intuito, essa intenção com a salvação, mas com o intuito de mostrar, de trazer para alguém a memória de que aquilo ali é algo, significa algo, a
pessoa está perdendo o seu tempo. Porque as nossas ações, os nossos costumes têm que estar relacionados com a salvação. Os teus costumes, os teus hábitos, a tua conduta está relacionado com a salvação? Ou você vai dizer assim, bah, irmão Francisco, isso aqui pode tirar minha salvação. Isso aqui pode fazer eu perder minha salvação. Então nós precisamos, como eu falei no começo, se examinar. Precisamos fazer como o apóstolo Paulo disse aqui no primeira palavra. Não se engane. Faz uma análise para ver se os teus costumes, os teus hábitos está relacionado com a salvação. Uma certa ocasião, um professor num curso de teologia, ele disse para nós que ele era um cara muito fanático para ver filme, e ele gostava de ver filme. E aí alguém fez algumas perguntas para ele, e eu fiz uma pergunta para ele. Ele fez uma pergunta, aliás, para a turma. O que nós achava do crente olhar filme? E isso é bem comum no seio da igreja. Tem muitos irmãos que vão ao cinema, que vão, enfim. Agora teve esses tempos aí o filme da Barbie. Tinha crente que comprou até terno rosa. Aí eu fui bem categórico na minha resposta, e eu levantei a mão e disse assim, olha, não serve só para o cinema, mas na minha opinião, o cristão, ele tem que fazer uma avaliação antes de qualquer ação, de qualquer atitude. Ele tem que perguntar para ele mesmo, será que o Espírito Santo vai estar comigo nesse ambiente? Primeira coisa. Será que o Espírito Santo vai estar comigo nesse ambiente? Porque, irmãos, primeiro o entendimento que nós temos que ter, nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de mim. Então, aonde eu for, o Espírito Santo vai comigo. Eu sinto o Espírito Santo está comigo. E a palavra do Senhor é que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o... Então, aonde você for, os anjos do Senhor estão contigo. Agora, pasme porque eu vou dizer. Depende aonde você for, ou aonde você queira ir, os anjos não vão ir com você. O Espírito Santo não vai ir com você. Então, irmão Francisco, é pecado ir no cinema, olhar filme? Avalie você. Se o que você vai ver, se aquilo que você vai assistir, o Espírito Santo vai estar com você assistindo. Ah, irmão, mas tu é radical? Não se trata de ser radical, a matemática é simples. Se tu precisa ser cheio do Espírito Santo, como a Bíblia nos orienta a ser, o crente tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu precisamos entender a primeira coisa, o Espírito Santo, o qual eu estou cheio, vai ir comigo lá? A minha conduta, o meu hábito, o meu costume, permite que o Espírito Santo esteja comigo praticando aquilo ali? Se amém, amém. Se dá. Se ele vai estar lá, então vá. Agora, se ele não vai estar lá, se tu não consegue sentir o Espírito Santo nisso, se tu não consegue ver o Espírito Santo nisso, a presença de Deus nisso, reflita. Reflita nos teus costumes, reflita nos teus pensamentos, reflita naquilo que você está vendo, naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está praticando, se o Espírito Santo está contigo. Agora, claro, irmãos, existe uma linha muito tênue sobre isso.
Não vai pegar um chimarrão e dizer assim, bom, primeiro eu vou saber se o Espírito Santo vai tomar o chimarrão comigo. Uma certa ocasião eu disse para um irmão de uma outra congregação, irmão, assim que der, faça uma visita para nós lá na congregação. Vai lá, dá uns glória com nós. O irmão disse assim, eu vou orar para ver o que o Espírito Santo vai me dizer. Pô, o cara vai orar para ver se Deus vai mandar ali na casa do Senhor. Tem coisas, irmãos, que é coerência. Nós precisamos ter hábitos sadios que estejam relacionados com a salvação. Amém? Vamos estar em pé. Eu quero orar com os irmãos. Hoje a palavra foi mais pedagógica. Espero que a palavra do Senhor tenha alcançado o teu coração. Eu quero orar contigo. Primeira quarta-feira do ano. Para nós refletirmos um pouco mais sobre nós. Repito, vai vir dias piores, aonde pessoas vão desafiar a tua fé. Pessoas na comunidade, aonde você for, no trabalho, na escola, aonde você estiver, vão desafiar você. Vão desafiar aquilo que você pensa, aquilo que você crê, aquilo que você acredita. E se você não tiver convicção daquilo que você crê, daquilo que você acredita, você vai pensar. Você vai querer até retroceder. Por quê, irmãos? Porque os dias são maus. O apóstolo João, ele vai dizer numa das suas cartas que nos últimos dias, homens fariam profetas para si, pregadores para si. O que é isso, irmão Francisco? Não tem aquelas pessoas que gostam de ouvir só coisas boas? E aí vão só em lugares estratégicos, para ouvir só aquilo que interessa, só aquilo. Isso é fazer profetas para si. Então está sendo pouco o sentimento das pessoas quando penso em casa e dizem assim, hoje eu vou lá na casa do Senhor, porque eu preciso que Deus fale comigo. Aleluia. Eu preciso que Deus fale comigo. E quando Deus fala com nós, o Salomão ele diz assim, ó, bravando o leão no bosque, quem não temerás? Quanto mais o Senhor. Em outro momento ele vai dizer assim, se hoje, o profeta Isaías ele vai dizer, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Se a palavra falou com você, em alguma circunstância da tua vida, eu quero orar contigo. Passe aqui na frente. Se tem algo que está colocando em jogo a tua salvação, fale para Deus hoje. Diga, Senhor, eu preciso melhorar, porque a palavra me pegou. A palavra me alcançou nessa noite. A tua salvação está correndo perigo? Como é que estão os nossos hábitos? Como é que estão os nossos costumes? Os nossos hábitos? As nossas conversações? As nossas comunicações? Os nossos relacionamentos? Os nossos relacionamentos, as nossas amizades? Olha a minha salvação. Em primeiro lugar, a minha salvação. Depois a minha família. Mas em primeiro lugar é a tua salvação. Depois a tua família.
depois a obra do Senhor. Tua salvação, tua família é a obra do Senhor. Oh, glória a Deus. Amado Deus, em tua presença nessa noite, eu me coloco diante de ti. E aqui estamos para agradecer o Senhor por esse primeiro culto do ano. Estamos na tua presença, eu louvo o teu nome pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui. Se prontificou, está aqui para ouvir a tua palavra, te adorar, orar ao Senhor. Eu quero colocar nas tuas mãos a cada um que conseguiu estar aqui, Senhor. E também aqueles irmãos que ficaram em casa enfermos, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos aqueles irmãos que gostariam de estar aqui, mas sim, a enfermidade lhe alcançou. Eu quero colocar nas tuas mãos esse irmão, essa irmã que está fazendo um desafio, um propósito contigo, Senhor, de melhorar a sua salvação, de se atentar mais ao